Eu tenho nas aulas anteriores mostrado para vocês alguns sistemas e a gente tem visto as saídas que esses sistemas apresentariam para determinadas entradas que são aplicadas a esses sistemas. E os sistemas que a gente tem visto são relativamente simples, de forma que com um raciocínio relativamente simples a gente consegue pegar uma determinada entrada simples também e resolver qual seria a saída para aquela entrada. A ideia da aula de hoje, que é composta por uma sequência de vídeos começando com esse aqui, é mostrar que quando eu possuo a resposta ao impulso de um sistema, ou seja, a resposta que o sistema exibe quando a entrada é um impulso unitário, é um delta de Dirac, quando eu possuo a resposta ao impulso, eu consigo resolver a resposta que o sistema dá para qualquer entrada arbitrária. Então vamos ver como é que isso funciona. Primeiro, a gente vai começar definindo resposta ao impulso. E a definição é simples, vem do próprio nome. É a resposta que o sistema exibe, né? A resposta y de t, que o sistema exibe quando a entrada é um impulso unitário, um delta de Dirac. Então eu tenho esse exemplo aqui, extremamente simples. É um circuito puramente resistivo, onde a entrada é uma fonte de tensão e a saída é a corrente medida nessa única malha do sistema. Então, pela lei de Ohm, eu sei que a equação que define esse sistema aqui é essa aqui, né? Eu vou ter meio da entrada na saída. Então, qual seria, por exemplo, a resposta ao degrau desse sistema? Se eu coloco um degrau unitário lá na entrada, como é que ele responde? Bom, esse é um sistema estático, a resposta da saída só depende das entradas imediatas, né? No tempo t, eu só dependo da entrada no tempo, naquele mesmo tempo t, e eu simplesmente pego aquela entrada e divido por 2. Então, se eu tenho um degrau aqui na entrada, a saída vai ser um degrau com metade da amplitude. Se é um degrau unitário, vai ser um degrau com amplitude 0,5. E aqui eu coloco um delta de Dirac na entrada. Vocês se lembram que o delta de Dirac é um impulso unitário, então ele tem área unitária, né? A gente pode dizer que ele tem intensidade unitária. E o que acontece se eu pego um delta de Dirac e multiplico por meio, que é a operação que esse sistema está realizando? A gente viu lá na aula referente a delta de Dirac que quando eu multiplico o delta de Dirac por uma constante, eu simplesmente tenho um outro impulso que não é mais unitário, né? É um impulso cuja área é igual àquela constante pela qual eu multipliquei o sinal. Então, essa aqui é a resposta ao impulso desse sistema. É um impulso também, porque é um sistema estático, né? Então, sempre num sistema estático, a resposta ao impulso também vai ser um impulso. Nesse caso aqui, é um impulso com amplitude meio, e a gente dá um nome para a resposta ao impulso de sistemas lineares e invariantes no tempo, que é h de t. Então, está aqui. E um sistema linear e invariante no tempo é totalmente caracterizado pela sua resposta ao impulso. Porque a partir dela, eu posso definir qual é a resposta a qualquer composição de impulsos unitários. Por exemplo, eu tenho aqui uma entrada que são 3 impulsos. Conhecendo essa resposta ao impulso aqui, como o sistema é linear e é invariante no tempo, eu uso o princípio da superposição com esses impulsos deslocados e ponderados aqui e gero essa saída. Isso é super simples. Mas, espera aí, nem sempre a entrada de um sistema vai ser uma composição assim de impulsos discretos, né? É verdade, nem sempre. Mas a gente vai aprender agora a decompor qualquer entrada possível, qualquer sinal x de t arbitrário, em uma sequência infinita de impulsos unitários, uma sequência infinita de deltas de Dirac, de forma que, conhecendo a resposta ao impulso, a gente conhece a resposta àquele sinal arbitrário. Antes disso, vamos só ver mais alguns exemplos aqui de resposta ao impulso. Eu tenho esse sistema aqui, um circuito RL,
onde a entrada também é uma fonte de tensão e também a saída é a corrente ali nessa única malha. A equação eu deixei escondidinha aqui, eu vou exibir ela agora. Essa é a equação que define esse sistema aí. Se vocês forem montar as equações diferenciais do sistema, vocês chegam nessa equação que tem duas integrais, uma integral aplicada no sinal de entrada e outra integral aplicada no próprio sinal da saída, né? E como é que seria, então, por exemplo, a resposta ao degrau desse sistema? Está aqui, né? Está aqui em cima. Se eu tenho tensão inicialmente em 0 e lá no instante de tempo t igual a 0 eu levo a tensão para 1 volt, o que vai acontecer é que a corrente lentamente vai tender aquela corrente que é 1 dividido por 2 aqui, né? Porque esse indutor ali vai impor uma certa resistência à mudança de corrente, né? E essa é a resposta ao degrau. Qual seria a resposta ao impulso desse circuito? Aí o raciocínio é um pouco mais abstrato, né? Se eu tenho um indutor aqui, essa malha não permite uma descontinuidade no valor da corrente, né? O indutor impede isso. Porém, se eu colocar um delta de Dirac na entrada aqui, um impulso que tende a infinito, para um tempo infinitesimal de tempo, aí eu consigo gerar uma descontinuidade aqui na corrente. Vocês não precisam, nesse momento, saber, a partir do raciocínio, determinar a resposta ao impulso desse circuito, porque isso a gente vai fazer no futuro de forma extremamente simples, através da transformada de Laplace. Fica super descomplicado e simples determinar a resposta ao impulso desse circuito, por exemplo, com a transformada de Laplace. Mas então, esse aqui é o H de t, né? É a resposta ao impulso desse circuito. E aqui embaixo, como exemplo, eu tenho novamente a composição de impulsos ponderados e deslocados, e a saída vai ser a composição de respostas ao impulso ponderadas e deslocadas, né? Porque o sistema é linear e invariante no tempo. Então, eu tenho esse primeiro impulso gerando essa resposta aqui. Aí, reparem que ele ainda não chegou em 0 aqui, quando eu já entro com o segundo impulso. Então eu vou subir aqui para 2 A mais aquela pequena corrente que já tinha ali, né? E da mesma forma aqui, eu coloco aquele impulso negativo quando ainda existe uma certa corrente aqui. Então, se a amplitude dele é menos meio, né? Aqui eu vou para menos meio mais esse pequeno valor aqui que eu já tinha no instante imediatamente anterior, né? Por isso que ele não chega lá em menos meio. Porque essas respostas se somam, né? O sistema é linear, então a saída vai ser a soma de cada uma das respostas independentes que eu teria se eu aplicasse cada um daqueles deltas, cada um daqueles impulsos unitários independentemente. E eu posso até formular aqui essa resposta a essa entrada, né? Conhecendo o H de t, eu sei que isso aqui é H de t mais 2H de t menos 1,5, que é o deslocamento aqui desse impulso, né? Menos 0,5H de t menos 3. Eu tenho esses 3 impulsos aqui e eu vou ter 3 respostas ao impulso na saída. Vamos para um próximo exemplo aqui. Eu tenho um sistema linear e invariante no tempo definido por essa expressão aqui. Então, a saída sempre vai ser igual à integral dos últimos 2 segundos da entrada, né? A integral da entrada de t menos 2 até t. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu coloco um degrau unitário na entrada, eu começo a integrar aqui esse degrau linearmente, né? E aqui vai subindo, então, o resultado dessa integral. Aí, quando eu ultrapasso os 2 segundos, a integral dos últimos 2 segundos vai dar sempre o mesmo valor, né? Eu posso estar aqui no 2,5
Aí eu estou integrando de meio até 2,5, ou eu posso estar aqui no 4,5, estou integrando de 2,5 até 4,5, então eu vou ter uma constante aqui a partir do instante 2, né? Então esse sistema ele é um sistema de média móvel, né? Ele faz a média móvel dos últimos 2 segundos. Qual seria a resposta ao impulso desse sistema, né? Se eu coloco um delta de Dirac, aqui um impulso unitário, qual é a resposta que esse sistema dá? Bom, a gente sabe que se eu tenho uma integral do sinal delta de Dirac em que o instante t igual a zero está dentro dos limites de integração, né? Está dentro do intervalo de integração, a gente sabe que o delta de Dirac ali ele agrega 1, né? Agrega a unidade à integral, se ele for um delta de Dirac, um impulso unitário, né? Se ele for um impulso com magnitude diferente de 1, ele vai agregar na integral o valor da magnitude dele, né? Então, durante 2 segundos, esse impulso aqui em zero vai fazer parte do passado recente, né? Dos últimos 2 segundos do histórico da entrada, e multiplicado por meio, né? Então eu vou ter esse retângulozinho ali de amplitude meio e duração 2 segundos. E essa é a minha resposta ao impulso desse sistema aqui, desse sistema de média móvel de 2 segundos. E aí, se eu colocar uma composição de impulsos aqui, eu vou obter na saída, evidentemente, uma composição desses retângulos aqui, né? E se vocês fizerem lá, eu recomendo que vocês façam para refrescar aí o conceito de sistema linear invariante no tempo. Eu recomendo que vocês façam como exercício isso aqui, que vocês achem essa saída aqui para essa entrada. Então, isso é a resposta ao impulso. É a resposta que o sistema dá quando a entrada é um impulso unitário, ou seja, quando a entrada é um delta de Dirac. E a resposta ao impulso leva esse nome h de t, né? Bom, mas como eu falei antes, nem toda entrada vai ser uma composição discreta, bonitinha, assim, de impulsos unitários, né? Então é importante a gente saber como decompor um sinal arbitrário qualquer em uma coleção de impulsos. Então eu peguei aqui um sinal arbitrário, um sinal que não tem lógica nenhuma, né? Na verdade, ele é uma gaussiana aqui, e em um determinado intervalo eu tirei a gaussiana e coloquei uma rampa, e depois ele volta para a gaussiana, então ele tem uma descontinuidade. Então eu coloquei um sinal bem sem lógica aqui, para enfatizar essa ideia de que isso funciona para qualquer sinal arbitrário, né? Então eu coloquei um sinal bem arbitrário aí. Vamos relembrar aquela aproximação do delta de Dirac que a gente viu lá na aula de impulso unitário, né? Que é o R de t. O R de t é esse sinal aqui que tem essa definição. Para instantes de tempo entre 0 e um delta arbitrário, vamos dizer que esse delta está aqui, ele vale 1 sobre delta. Então eu vou colocar aqui, dizer que isso é 1 sobre delta. Então esse sinal é um retângulo, né? É uma janela. Ele está aqui. Para instantes de tempo fora desse intervalo, né? Caso contrário, ele vale 0. Então ele vai ser essa janela aqui. Para eu criar uma aproximação de sinais arbitrários como uma composição desse R de t, na verdade eu vou precisar de um R de t que tenha amplitude unitária. Isso vai facilitar a aproximação. Porque vejam, o R de t ele tem amplitude sempre 1 sobre delta, né? Depende da definição desse intervalo delta aqui, né? Então vamos definir um cara aqui chamado delta R de t. E o delta R de t, ele evidentemente nesse intervalo aqui, ele vai valer o que vale o R de t, mas multiplicado por delta. Então, se o R de t nesse intervalo vale 1 sobre delta, eu multiplico por delta, corto os dois deltas, ele vai valer 1. Então, ele vai ter amplitude unitária.
Eu vou dizer que aqui é o 1. E aí ele vale 0 nos outros intervalos de tempo. Certo? Então agora o desafio é decompor esse sinal aqui como uma série de deltas R's de t. Então eu vou criar aqui uma aproximação chamada x-chapéu de t. E chapéu aqui normalmente denota aproximação, né? Então eu tenho um sinal x de t e a aproximação dele vai se chamar x-chapéu. E esse x-chapéu vai ser composto de cópias desse delta R de t aqui. Então vamos posicionar a primeira cópia aqui em 0. Eu vou escolher aqui para desenhar, aqui para fazer a representação gráfica, um delta de meio, né? Eu vou de meio e meio aqui no gráfico para fazer esses passos. Então esse sinal laranja ali, ele é o delta R de t. Só que o delta R de t tem amplitude unitária, e esse cara aqui tem a amplitude que o x de t vale no tempo t igual a 0. Então a amplitude dele é x de 0. Então x de 0, delta R de t. Continuar a minha aproximação aqui. Esse sinal ali, ele é o delta R de t menos delta, porque eu desloquei em delta para a direita, né? E a amplitude dele, deixa eu arrastar aqui, a amplitude dele vai ser o valor da função nesse ponto aqui, ou seja, esse ponto é o delta, né? Aqui eu tenho delta. Ou seja, a amplitude dele vai ser o x de delta. E eu prossigo com a aproximação aqui. Esse sinal ali, ele vai ser o delta R de t deslocado em 2 delta, né? Aqui eu tenho 2 delta. Menos 2 delta. Com amplitude, essa amplitude aqui vai ser x de 2 delta, né? X de 2 delta. Essa amplitude. E assim por diante, eu vou fazendo isso infinitamente, né, para a direita, se o sinal tiver duração infinita, e infinitamente para a esquerda também. Isso também vale para tempos negativos, né? Vou colocar 3 pontinhos aqui. Eu podia ter começado aqui, né? Então, eu vou botar aqui uma figura que é o resultado do que eu estou mostrando para vocês. O resultado aqui plotado de forma mais organizada. Então é isso, aqui em laranja, é isso que eu obtenho quando eu faço essa aproximação do sinal. Bom, isso aqui é uma soma infinita, né? Eu posso representar como um somatório. Então esse x-chapéu, essa minha aproximação, ele vai ser um somatório. Vamos ver. Então eu sempre tenho um delta R de t, né, deslocado em t menos um múltiplo de delta, né? Aqui deslocado em 0, em delta, 2 delta, aqui o 2 delta, né? Assim por diante. Então eu tenho o delta R de t menos k delta. E aí eu vou colocar esse k variando de menos infinito a infinito, se o sinal não tem duração limitada, né? E aí falta colocar a amplitude aqui na frente, né? E a amplitude a gente viu que sempre vai ser x de 0 delta, x de delta, x de 2 delta, assim por diante. Então vai ser x de k delta a amplitude. X de k delta, delta R de t menos k delta. Essa é a minha aproximação. Essa é a minha aproximação do sinal de entrada. Bom, isso é uma aproximação, né? E como tal, ela tem um
erro associado, né? E esse erro está aqui, a distância entre a função x de t verdadeira, né? E a aproximação. Vou escolher aqui a caneta. Aqui. A função x de t verdadeira e a aproximação. Agora, reparem que quanto menor for o valor de delta que eu escolher, menor vai ser essa aproximação. Eu tenho aqui pronta a imagem, por exemplo, para delta igual a 0,1, né? Seria 5 vezes mais preciso do que esse exemplo que eu coloquei ali. Então vejam aqui que a aproximação é bem melhor, né? O erro é bem menor. Vou colocar aqui, sobrepor uma posição boa. Está aqui. E isso sugere que quando o delta tende a zero, né, esse delta maiúsculo tende a zero, a aproximação torna-se exata, né? Então, quando o delta tende a zero, eu vou representar aqui numa outra equação. O que acontece? O kΔ, que está aqui dentro desse somatório, ele é discreto, né? Ele vai variando sempre em múltiplos de delta, né? Eu vou pegar esse kΔ para uma variação contínua, né? Ele deixa de ser discreto, ele passa a ser contínuo, eu vou chamar ele de tal. E tal é uma variável contínua. Esse delta que está multiplicando aqui, ele vai tender a zero, né? Então, dentro de uma integral, eu vou representar ele como d tal, porque ele é o diferencial desse eixo do tempo, né? Da variável independente tempo, que aqui está representada como tal. E, finalmente, o sinal R de tal, esse sinal aqui, ele vai tender ao impulso unitário, né? Ao delta de Dirac, quando o tal tende a zero, porque eu estreito aqui a largura dele, e como a amplitude é 1 sobre delta, a amplitude dele aumenta, né? Quando a largura tende a zero, a amplitude tende a infinito, e essa é uma definição do delta de Dirac. Então, nesse caso aqui, quando o delta tende a zero, esse somatório vira uma integral. Então, o meu x chapéu, vou colocar ainda o chapéu aqui, vai ser a integral. Então, no x de kΔ ali, eu vou ter x de tal. E esse tal vai variar de menos infinito a infinito, assim como o k variava discretamente de menos infinito a infinito, né? O tal varia continuamente. Então, x de tal. Isso aqui vai ser então, d tal, né? Vamos colocar esse d tal aqui. E esse r delta de t menos k delta, o r virou o delta de Dirac, né? Delta minúsculo aqui. De t menos o k delta virou tal, né? Então, é t menos tal. Muito bem, assim eu represento um sinal arbitrário qualquer como uma composição infinita, né, de deltas de Dirac, de impulsos unitários. Já não é mais uma aproximação, né? Eu posso tirar o chapéu aqui do x. Vou apagar aqui. Essa é uma representação exata de um sinal arbitrário x de t, né? Então, eu tenho x de t aqui, e essa aproximação, x chapéu, se torna exata quando o intervalo ali dos passos de representação por retângulos tende a zero, e aí eu tenho uma representação por impulsos unitários. E isso aqui é a base da operação de convolução que a gente vai ver logo em seguida.